De volta estamos com o nosso Super de Tudo Um Pouco, pessoal, e abençoando você, e abençoando de uma maneira incrível, porque hoje nós estamos falando aqui, privilegiando a educação. A nossa sociedade, ela apresenta algumas distorções de valores com relação a algumas profissões. Você já pode ter imaginado nisso, né? Chegamos ao ponto, gente, de supervalorizarmos algumas profissões que não são essenciais, né? E menosprezar algumas outras que para nós são vitais. Então é para falar sobre esse tipo de preconceito que nós recebemos aqui o doutor em História, nosso convidado, Raul Lanari. Raul, professor, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os espectadores. Espero que esteja todo mundo com uma boa manhã e desejo um feliz Dia das Mães para todas as mamães aí em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil. Muito bem, é assim mesmo que nós começamos acelerando a curva e eu tenho certeza que as mamães aí sentiram-se abraçadas e homenageadas aí por você mais uma vez. Sensacional. Agora, Raul, ali eu falei que ao longo do tempo a gente vai valorizando algumas profissões e menosprezando outras. E normalmente essas que são hipervalorizadas, elas têm de fato seu valor. Eu acho que não é porque elas não são tão essenciais no dia a dia. Merece, porque tem ali um profissional, tem uma ciência aplicada ali. Ok. Agora, desvalorizar, estabelecer, colocar aqueles preconceitos ali, aí já é um outro ponto que precisa ser trabalhado culturalmente na nossa nação, né? Olha, você falou um ponto bastante importante, que é essa questão cultural das profissões. As profissões, elas existem, todas as profissões são importantes, afinal de contas, como você bem citou, são seres humanos exercendo as suas capacidades, colocando as suas capacidades em serviço da sociedade, mas a valoração que se dá a umas profissões, umas mais, outras menos, ela respeita características da nossa sociedade. Então, aqui a sociedade brasileira, muito marcada pelo corte, né, do escravismo, nós tivemos, né, um regime escravista durante muito tempo. Ao mesmo tempo, a nossa sociedade colonial, ela privilegiou muito a questão do mando. Então, ao longo da nossa história, não só no período colonial, mas no período imperial também, aqueles que poderiam exercer o mando tinham mais poder político e simbólico do que aqueles que não poderiam exercer o mando e por isso faziam os trabalhos manuais. Então aqui no Brasil, de fato, ainda há um corte muito grande entre trabalhos manuais e trabalhos intelectuais. Porque isso veio desde então da nossa colonização, né? Sim, sim. Onde se estabeleceu claramente ali, assim, duas classes. Uhum. Os colonos e os colonizados, né? Não só os colonizadores ou os colonizados. Não só colonizadores e colonizados, mas entre colonizadores e colonizados também havia hierarquias. Então, os colonizadores que vieram de Portugal, a fidalguia mais nobre de Portugal, vinham para cá e ganhavam terras como doações, eles eram donatários de sesmarias, e eles se ocupavam em legislar sobre essas terras. Então, muitas vezes, não eram eles que colocavam a mão na massa realizando os trabalhos. Pois é, porque aí eles ficavam sobre, como se fosse aquela nata, literalmente, né? Aquela nata. Aí vinha estabelecendo ali o seu staff. Isso mesmo. Mas esse staff, naturalmente, era puxado por essa relação de influência para ficar junto, promovendo essa lacuna, esse ato aí, com a classe mais baixa. Aí vinham os escravos e aí onde se estabelecia... Escravos e pessoas, às vezes, também brancas e pardas, pobres não escravas, que no cotidiano do Brasil Colônia e do Brasil Império também era um grande contingente de pessoas para as quais não havia direito algum assegurado. Então, escravos, que por si só não tinham direitos, porque não eram mercadorias, né? E os pretos e os mulatos e brancos, forros ou pobres, nascidos pobres e não escravos, esses tinham que exercer os seus jornais, que era a forma como eram chamados as profissões antigamente, eles tinham que exercer os seus jornais, muitas vezes sem direitos garantidos, e eles tinham um cotidiano muito sofrido de terem que colocar as suas habilidades à prova todos os dias nas cidades e no campo. Então, eles eram aqueles que faziam dos seus saberes manuais fonte de subsistência, ao passo que, para outro segmento da população, a fonte de subsistência era a renda da terra. Então, é bastante diferente você ter a sua subsistência garantida pela renda da terra ou pelo trabalho de outros e aqueles que trabalhavam para garantir a sua própria renda. Então, isso estabelece um corte bastante nítido no Brasil, que é refletido ainda nos dias atuais para o desmerecimento que se dá para as profissões manuais, para os saberes manuais, para as profissões ditas não intelectuais. E profissões que são essenciais ao dia a dia de
todos nós. Com certeza. Vamos ali para o nosso outro ambiente, para a gente falar e ilustrar um pouquinho sobre essas outras formas aí de profissões que hoje ainda são vistas com um relativo preconceito, né? E até sobre uma relativa também desvalorização. Sim. Quando você fala ali profissões que não são intelectuais, ainda assim o professor, ele é das classes intelectuais, mas ainda também é desvalorizado da mesma forma. Coitado de nós. Ou não recebe a valorização devida, né, professor? Isso, no caso do professorado brasileiro, nós temos algumas razões que explicam. Primeiro, a falta de um investimento maciço na educação de base. Então, eu sou professor universitário e tenho vários colegas professores dos ensinos básico, fundamental e médio, né, para os quais eu mando um grande abraço. E esses professores, eles vêm tendo as suas carreiras dilapidadas ao longo do tempo, Sim. com um congelamento ou até queda de salário, a falta da realização de concursos para que eles tenham planos de carreira estruturados. E, nesse sentido, só isso já é uma desvalorização da profissão. Mas, além disso, pelo fato da gente não ter um projeto muito claro de educação de base, nós temos o desmerecimento da própria profissão docente. Hoje em dia, nós temos os professores sendo bastante questionados nos seus afazeres. Há aqueles que acreditam que o professor pode ser substituído por um vídeo do YouTube, o que não se justifica, porque o contato humano, o tete-a-tete, ele é muito importante para a socialização. E os professores, eles têm que assumir uma série de tarefas que muitas vezes não são valorizadas. Há um certo chavão que todos os professores já devem ter escutado, que é aquela pergunta assim, além de dar aula, você trabalha com o quê? Faço com o quê? Né? Isso aí eu vejo até do que eu faço, que eu sou pastor. Aqui, você além de pastor, qual que é o seu trabalho mesmo? Como se não houvesse toda uma ação de formação, de contato com as pessoas. De trabalho, de ação, né? Então, muitas vezes, as pessoas não veem um trabalho que ele é obscuro, de fato, do professor em casa, quieto, tomando um café, fazendo provas, corrigindo provas, fazendo exercícios, corrigindo exercícios, dando uma mapeada na sala. Que é, aliás, a maior parte, a maior ainda parte se do trabalho comparação docente. com até o mesmo período dentro de sala de aula. E o período em sala de aula em si é um período bastante importante porque é quando o professor está exercendo as suas capacidades de leitura do meio ambiente da sala de aula, identificando habilidades, identificando dificuldades de alunos com as quais ele deve prestar mais atenção. Então, esse trabalho em sala de aula, ele, além de ser o trabalho, a aula acontecendo, ele é muito importante na mediação que o professor realiza entre os alunos. Então, para além desse trabalho da sala de aula, há um outro trabalho muito importante de aquisição de conteúdo, de produção de conteúdo para os alunos. Inovação metodológica. Inovação tecnológica, você falou muito e bem. De métodos também. Né? Lidando com as novas tecnologias, o professor hoje em dia tem que estar ligado na internet, tem que estar ligado nas novas linguagens, porque a juventude é dinâmica. Até porque ele precisa comunicar com o público. Demais. O que era 5 anos atrás, por exemplo, na mesma matéria que você hoje leciona, um público de 5 anos atrás é totalmente diferente hoje, 5 anos depois. Os exemplos que o professor tem que usar em sala de aula, eles têm que variar com o tempo, porque eles têm que ter uma pega no real das questões contemporâneas. Então, o professor que não fica constantemente atualizado, ele acaba perdendo a turma, a atenção da turma. Então, todo esse trabalho para além da sala de aula, muitas vezes ele não é visto. E por não ser visto, ele não é valorizado, né? O professor tem que estar ali constantemente ali apertando o F5 dele. Demais. Todo, né? O próprio F5 para se recarregar, né? F5, gente, é aquela tecla do computador que você aperta ali para atualizar ali a sua página, aquele sistema que você está estabelecendo. Aqui, então, ilustramos aqui a área da educação com os professores. Aqui, com esse espanador, nós ilustramos aí a profissão dos empregados domésticos, né? Sim. Direitos foram conquistados, mas ali a valorização não vem numa mesma escala, né? O lugar social das profissões ligadas aos afazeres domésticos é, no Brasil, bastante complicado. Por quê? Esses afazeres domésticos, historicamente, foram relegados justamente àqueles que tinham menos visibilidade, menos direitos, né? Não raro aos escravos e seus descendentes. Então, ainda há no Brasil, ainda que não seja direto, pontual, é bastante difuso, é muito difícil a gente apontar assim, é você, não é essa a questão que se trata aqui. Mas há uma interpretação simbólica muito difusa na sociedade de que essas profissões ligadas à limpeza, elas são profissões que exigem menos capacidade.
Eu falo muito com os meus alunos na faculdade, o que seríamos de nós, estudando, dando aula, se a faculdade, a universidade não estivessem em perfeitas condições? E essas perfeitas condições são garantidas por aqueles que estão lá todo dia, trabalhando com a limpeza, repondo materiais, que estão garantindo a salubridade do ambiente. Então, em uma determinada visão, essas profissões são essenciais. Sem elas, a nossa saúde ela não é garantida nos ambientes de trabalho. Então, eu sempre procuro alertar os meus alunos quanto a isso, que sem faxineiros, sem porteiros, sem o que eu chamo de as tias da limpeza, né, com todo o carinho aqui, um abraço para todas as tias da limpeza, sem todos esses profissionais, os ambientes se tornam extremamente insalubres. Adicionaria aqui também garis, as pessoas que trabalham com capina. Sem essas pessoas, sem esses profissionais, as nossas cidades se tornam insalubres, a nossa vida se torna menos colorida. Então, nós dependemos deles sim. Muitas vezes não os enxergamos, né? São os profissionais invisíveis. Invisíveis. E aqui a gente fala também, ilustra aqui, as babás, né? Babysitters. Hoje a gente coloca aí até um inglês para poder dar uma valorizada, mas mesmo assim, né, professor? No caso das babás e babysitters, o que acontece hoje em dia numa sociedade de mercado, com pais e mães trabalhando, nós precisamos de fato de pessoas que nos ajudem, que nos deem suporte em casa. As babás e babysitters, elas fazem esse trabalho que, além de ser essencial para a garantia que as pessoas continuem empregadas no mercado de trabalho, também é muito essencial na nossa educação, na nossa primeira educação, nas nossas primeiras experiências como seres humanos no mundo. Claro. Então, as babás, elas são muito importantes por nos darem, de certa maneira, também um bocado de afeto, por garantirem, né, boas histórias. E até nessa pós-modernidade que vivemos, né? Raul, vamos chegar aqui no sofá para a gente encerrar o nosso bate-papo e ilustramos ali. Mas como eu estava falando, até nessa pós-modernidade que nós estamos inseridos, por exemplo, a babá, a babysitter ali, certamente ela tem um papel, que é esse papel até do afeto, é esse papel, vamos dizer, de uma segunda mãe. Sim. E é muito claro. E às vezes também é colocado a um segundo plano, por causa da cultura onde fica assim, ó, isso aí é só por enquanto, não se vê como uma carreira. Mas em muitos casos, e a gente vê até em alguns outros países, que são profissões que requerem ali daquele profissional até mesmo formações, Sim. currículos, Sim. Competências, não é, dentro ali para exercer tal tarefa, né? Eu acho que isso tem relação com o fato de que essas profissões, elas ganharam com o tempo em outros países. E aqui no Brasil, algumas profissões já estão nesse mesmo processo, mas a gente percebe isso bastante, por exemplo, em países de tradição mais igualitária, como Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, a formação da sociedade, ela se baseia numa característica de maior equilíbrio entre a posição social das pessoas. Então, isso fez com que os saberes manuais, os saberes e fazeres manuais, tivessem uma importância maior do que a que existe aqui no Brasil. Então, esses saberes manuais, muitas vezes nos Estados Unidos, de fato, contam com essa profissionalização que aqui no Brasil ainda não existe. E por que aqui no Brasil não existe? Eu acho importante a gente trazer aqui para a discussão que as profissões, elas ocupam lugares sociais. Não é apenas você ir e exercer um trabalho, mas elas ocupam lugares que dizem respeito à história dessas profissões no Brasil. Então, no Brasil, profissões tradicionais, como, por exemplo, direito, engenharia e medicina, e nada contra essas profissões, são profissões essenciais para a nossa vida. Mas elas, quando surgem no Brasil, elas ocupam um lugar muito específico. As faculdades de engenharia, medicina e direito, elas surgem no Brasil em meados do século XIX para receberem os filhos das elites regionais. E, nesse sentido, essas profissões ganham um status que... Até porque as famílias, principalmente essas interioranas que vêm, mandam seus filhos para a capital, e isso é histórico, Sim. Não é? Elas sempre vêm assim, olha, meu filho é doutor. E é bom lembrar que doutor é quem tem doutorado, né? E aí, nesse sentido, esse status social que as profissões elas angariam com o tempo é uma construção histórica. E aqui no Brasil nós temos essa construção histórica e, mais uma vez, nada contra essas profissões, muito pelo contrário, mas o lugar social... Também. Precisamos demais delas, né? E esse lugar social, ele é passível de mudanças.
Então, com uma sociedade capitalista de mercado mais difundida, essas profissões têm passado, sim, por uma mudança de status. Elas têm competido com outras profissões. E, nesse sentido, a gente tem a ascensão de novas profissões que vêm ganhando muita vitrine, como, por exemplo, aquelas ligadas à tecnologia, por exemplo, ao mundo das startups. Hoje em dia, são profissões que estão na crista da onda e que aparecem muito rivalizando com essas profissões tradicionais. Então, as mudanças na sociedade, como você bem falou, nesses nossos tempos de pós-modernidade, elas trazem também a emergência de novas profissões que rivalizam com as tradicionais. Por exemplo, dentro ali dos empregados domésticos, ali nessa área da organização do espaço, aí a gente vê ali personal organizer, sim, outras que vêm para poder dar uma elevada ali naquela, vamos dizer assim, naquela determinada classe. E, ao mesmo tempo, além disso, utilizando-se das novas tecnologias e das novas ferramentas que hoje em dia têm caracterizado o mundo do trabalho. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham com limpeza, antigamente elas dependiam muito da própria atitude, da rede de relacionamentos para conhecerem clientes que os indicassem para outras pessoas. Hoje em dia nós temos plataformas que realizam esse tipo de trabalho. Facilita. Então você tem sim uma apropriação de profissões tradicionais e novas por novas plataformas que têm gerado novos poderes de barganha para essas profissões. Então faxineiros e faxineiras têm conseguido entrar no mercado de trabalho com mais poder de barganha, exigindo melhores condições, pedindo por melhores salários, o que é bom para todo mundo, né? Claro. Porque uma sociedade em que faxineiros e garis ganham bem é uma sociedade em que todos são felizes. Muito bom, gente. Eu conversei aqui com o professor de História, nosso querido Raul Lanari, que veio nos falar aí sobre esse preconceito. Lá atrás, onde começou e hoje, como que ele se estabelece. Então, para isso, Raul, nosso muito obrigado aqui. Muito obrigado pelo convite. Volte sempre. Pode Mas chamar que eu antes volto. da gente despedir completamente aqui, eu quero convidar você e convidar você de casa que, para encerrar e ilustrar esse nosso bate-papo, nós vamos aqui conhecer uma história de um garotinho top de bola, sensacional, que ele não deixa com que esse preconceito ele faça parte do seu dia a dia e nos ensina bastante. Então, roda, vamos acompanhar. Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, existem 2.638 profissões reconhecidas no país. Do mais alto cargo até o menor, há uma barreira, o preconceito. Muita gente critica a nossa, discrimina a gente porque nós somos gari. Tem alguma situação específica que você olha assim e fala, não, está sendo preconceituoso comigo? Tem muitas coisas que a gente nem tem como explicar, sabe? Mas o amor deles, para nós, são tudo, sabe? E como que vocês lidam com isso, com essas situações? É só pedindo a Deus para dar força para a gente. Uma profissão igual a qualquer outra. 8 horas trabalhadas, 6 dias por semana, muito esforço e suor envolvido. Mesmo sendo uma profissão digna, os garis ainda enfrentam preconceito da sociedade. O que a gente nota assim, a gente não deixa quieto, não fala nada, né? Mas a gente nota, assim. Um olhar atravessado. Isso, com certeza. As crianças mostram o segundo lado dessa moeda, carinho e reconhecimento. O pequeno Enzo, que está no colo do José Carlos, tem uma relação muito bonita com os garis que ele chama de amiguinhos. Você conversa com eles no WhatsApp, né? O que você conversa com eles no WhatsApp? Você falou pra ele ontem o que? Eu? Seu amiguinho, eu te amo. Através dessa criança linda, do sorriso dele, do abraço que ele dá a gente, isso aí preenche toda discriminação, tudo aquilo que as pessoas às vezes discriminam a gente. A criança mostra ao contrário, o amor dele pra gente, o sorriso, o abraço que ele dá no Marcelo, a comunicação, ele liga pra gente, o sorriso dele já é tudo. A mãe do Enzo conta como começou esse amor todo pelos responsáveis pela limpeza. Ela fala também da importância desse relacionamento. Desde sempre, desde ele pequenininho, ele já via, às vezes ele tá dentro de casa vendo desenho, ele já escuta o barulho do caminhão e já sai correndo. Se você não segurar, ele vai até na rua. Então, desde sempre ele gostou, é amiguinho, todo lixeiro que ele vê é amiguinho pra cá, amiguinho pra lá. E como você vê essa relação que ele tem com os lixeiros? Eu gosto bastante. Desde pequena a gente sempre ensinou, que qualquer trabalho é digno, ele gosta pra caramba, então a gente adora.
Todo mundo gosta, e ele mais ainda. Esse respeito e amor é resultado de uma educação que os pais deram para o menino. E o fã dos garis tem um recadinho para todos. Sou preconceito, isso é legal. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.